os medidores de pressão, que é um tema que muitas vezes eu dou até antes dos medidores de vazão, porque os medidores de pressão são medidores muito ecléticos. A gente vai falar sobre isso. Está dando para ver a apresentação aí? Os medidores de pressão, a gente vai ver que são medidores muito ecléticos. Então, vamos lá. Lembrando que vocês podem, a qualquer momento, pedir para tirar dúvidas, mas eu vou passar aqui pelo material com vocês. Então, primeira coisa é que os sistemas de medidas dos medidores de pressão, eles são muito variados. Vocês vão encontrar muita coisa dentro das fábricas. Diferentemente dos medidores, outros medidores que são um pouco mais padronizados, o de pressão, você vai achar em quilograma por metro, você vai achar bar, você vai achar PSI, que é pé por polegada ao quadrado, que todo mundo acha que PSI é libra, mas libra, na verdade, é uma medida de peso, né? É uma medida de massa, é igual quilo. Então, ela tem que ser libra por polegada ao quadrado, né? Ou por pé quadrado, dependendo do sistema. Então, vocês vão achar muitas medidas variadas. É importante vocês saberem e terem à mão sempre uma tabela que relaciona as medidas, tá? Então, em 1975, foi assinado um tratado que padronizou que, teoricamente, todos os sistemas deveriam estar dentro do sistema internacional, né? Que é metro, quilo, segundo, corrente, mas isso na prática, você vê que foi em 1875 até hoje não colocaram em prática. Então, muita coisa tem política a respeito disso, né? O sistema chamado Sistema Imperial, adotado nos Estados Unidos e Reino Unido, que é bem diferente, né? Pé, polegada, libra no lugar de quilo, onça no lugar de gramas, não é bem no lugar, né? Mas em substituição ao uso, né? Porque uma libra não é 1 quilo, né? É menos de meio quilo. E por aí vai. Mas o importante é que pressão vai ser sempre força dividido pela área. Então não faz sentido você falar que pressão é libra, porque libra é só força e área. Então é libra por polegada ao quadrado, que é o PSI, pound square inch, né? Mas a gente costuma usar outras unidades, como por exemplo metros de coluna d'água, né? Metros de água, MCA, metros de coluna d'água, para pressões geralmente de vazões de líquidos, né? Ou usar PSI, libra por polegada ao quadrado, que é a pressão que você usa para colocar no pneu do seu carro. Ou bar, que seria 100 milhões de newtons por metro quadrado, né? Ou Pascal, que é a medida, a unidade do sistema internacional, só que pouca gente usa porque ela é muito pequena, é uma pressão muito pequena, né? Então, 1 newton por metro quadrado é muito pouco para a maioria dos sistemas, entendeu? Então, vocês têm aí, ó, ATM, ó, um ATM, que é uma atmosfera, geralmente a pressão que se trabalha nas linhas de acionamento dentro da fábrica são 6 bar, né? É próximo de 6 ATM, o bar e ATM é muito próximo, mas vê o tanto que vai dar de Pascal, ó. Um bar, um ATM, que é uma pressão atmosférica no nível do mar, é 101 mil Pascal. Então é muita coisa. Então o Pascal é uma unidade muito pequena, então muito pouco utilizado. Tá? Algumas definições importantes: a pressão atmosférica, né, que é a pressão do ar, que normalmente é dado por 1 ATM, que equivale
a 760 milímetros de mercúrio, né? A pressão relativa, ou pressão manométrica, que é sempre a pressão do que você está medindo em relação à pressão da atmosfera, que é a pressão que todo mundo está sujeito a ela, que nem eu estou falando com vocês aqui, a pressão ao redor do meu corpo é a pressão atmosférica, né? Então a pressão manométrica é a pressão que está acima ou abaixo dessa pressão. A pressão absoluta, que essa não leva em consideração a pressão do ambiente, mas ela é absoluta. Então, se eu fosse medir a pressão de alguma coisa que está um pouquinho acima da pressão atmosférica, ele daria 1, alguma coisa. Quer dizer, a pressão atmosférica é levada em conta quando eu falo de pressão absoluta, né? E vácuo, que é um termo que tecnicamente não existe, né? É um termo para descrever quando a pressão é menor do que a pressão atmosférica. Então, eu falo que eu estou com um vácuo quando eu estou menos do que a pressão atmosférica. Não tem sentido falar em vácuo de pressão absoluta, porque pressão absoluta ela começa do zero, absoluto, então não tem como ser menos do que isso. Então, quando eu não tenho pressão nenhuma, nem a pressão atmosférica, eu estaria num vácuo absoluto, então não tem sentido falar em vácuo. Então, vácuo é só quando a pressão que eu estou medindo, ela é relativa e é menor do que a pressão do ambiente. E aí eu chamo isso de vácuo. Tá? Então, tem essa diagrama, então a pressão absoluta, do zero absoluto, né, de pressão, ela vai até a pressão que eu estou medindo. A pressão relativa é só a diferença entre a pressão do ambiente mais a pressão manométrica, e o vácuo seria, então, a diferença entre a pressão atmosférica e a pressão que eu estou medindo, né? Ainda assim, superior à pressão absoluta, né? A menos que o vácuo seja absoluto, né? Que aí vai dar os 750 milímetros de mercúrio negativo, né? Que seria o vácuo absoluto. Tá? Então, obviamente que a pressão absoluta, ela vai ser sempre, pode ser maior do que a pressão relativa, como pode ser menor do que a pressão relativa. E quando ela é menor, a gente chama isso de vácuo, né? Então, tem instrumentos que vão medir pressão absoluta e instrumentos que vão medir pressão relativa. Por isso que a gente diferencia os dois, né? Outra expressões que falam a respeito de pressão dinâmica não tem nada a ver com essa questão da pressão absoluta ou relativa. Eles chamam de pressão dinâmica quando você tem dentro de uma tubulação, você está medindo justamente no local onde o fluxo passa com maior velocidade, que é o centro da vazão do fluido, perto das paredes ele passa com menor velocidade. Então eles chamam de pressão dinâmica essa pressão medida no centro de um fluido onde existe vazão. E a pressão estática seria a pressão na borda do fluido. Então, por essa diferença de pressão entre pressão dinâmica e pressão estática, você consegue muitas vezes medir a vazão do fluido, porque se ele estiver parado, a pressão estática e dinâmica vão ser as mesmas. Então, os dois ponteiros vão apontar a mesma coisa. Então, se ele estiver com uma vazão, vai haver diferença entre essas duas pressões. Tá? Então, as definições são essas: pressão negativa ou vácuo, pressão diferencial, diferença de pressão, pressão estática, pressão dinâmica ou pressão cinética, e pressão de estagnação ou total, que é a soma das duas pressões, estática e dinâmica. É só nomenclatura utilizada para a pressão quando eu estou fazendo análise em líquidos ou fluidos dentro de tubulação. Tá? Então, essas são as nomenclaturas, e cada uma delas está escrito o que elas são, então é bastante simples de interpretar, é só nome, definições, tá? Já falei um pouco sobre isso, existem várias formas
de expressar os valores de pressão, as mais diferentes unidades. Então, 1 atm, que é próximo de um bar, né? Pode ver que o bar também é praticamente 1 atm, 1,013, então o bar e atm são duas unidades que vão medir quantas vezes você está acima da pressão atmosférica. Quer dizer, então, se eu tiver com uma pressão de 2 atm, quer dizer que eu estou com uma pressão de 2 vezes mais do que seria a pressão atmosférica, tá? Cada atm equivale a 14 psi, então se você quiser ter uma noção, ó, você vai no posto e você calibra o seu carro com aproximadamente 30 libras, que seria o 30 psi, você está colocando 2 vezes mais a pressão atmosférica dentro do seu pneu do que seria a pressão que você está suportando hoje aqui, né, a pressão atmosférica. Tá? Tem também uma unidade pouco usada, mas que em alguns equipamentos você pode encontrar, que não é libra por polegada ao quadrado, mas libra por pé quadrado. Tá? Então é libra por pé quadrado, que é bem maior do que o PSI, né? 2.116 para representar uma atm. Uma atmosfera é 760 milímetros de mercúrio. Uma atmosfera também é 10 metros, aproximadamente 10 metros de coluna d'água, que equivale a 10.000 milímetros de coluna d'água, que é a mesma coisa, e que é próximo também de 1 quilograma-força por centímetro quadrado. Essas são as unidades mais usuais, e aí, se você precisa fazer uma conversão, nada melhor do que uma tabelinha que você carrega no bolso, e se você precisar, ninguém vai ficar decorando esses valores de conversão, tá? Vamos lá. Dispositivos para medição de pressão. Barômetro vai medir o quê? A pressão absoluta, pressão atmosférica, ou pressão barométrica, tá? Que é a própria pressão absoluta, tá? E, geralmente, em atmosferas, tá? Geralmente, mas tem também nas outras unidades, tá bom? Como ele está medindo pressão absoluta, quando ele estiver marcando 2 atms, né, 2 atmosferas, ele está com o dobro da pressão que deveria estar normalmente no ambiente. Mas o barômetro, equipamento utilizado muito em meteorologia, está interessado em medir a pressão no local. Então, são variações de pressão, dependendo da altitude que você coloca o barômetro, tá? Então, você vai aí medir perto do nível do mar. Tá. Tem várias estratégias para a instrumentação para o barômetro, né? Um é o preenchimento dele com água, ou com gelo, ou com álcool, ou com ferro, com chumbo, com mercúrio, dependendo da sensibilidade que você busca. Tá? A construção dele é bastante simples, geralmente você coloca num tubo e a própria peso do metal vai se contrapor à pressão atmosférica, e aqui na ponta desse tubo você teria, então, aqui nessa ponta você teria um vácuo. Então eu preencho o tubo completamente, o quanto que ele vai descer é o quanto que a pressão que é feita nessa parte inferior, né, que está exposta ao ambiente, então está sujeito à pressão atmosférica, ela vai fazer uma pressão que vai levantar esse líquido numa certa altura, haja visto que dentro do tubo não tem pressão nenhuma. Então, a pressão atmosférica vai levantar o líquido na altura, numa determinada altura, que é proporcional à pressão. Porque aqui dentro do tubo é vácuo, então não tem pressão. Então, esse é o princípio de funcionamento do barômetro. Com isso, se eu levar esse equipamento para um lugar de menor pressão, obviamente que esse nível vai cair, porque essa força vai ser menor sobre o líquido, ele vai conseguir levantar menos o líquido. Se eu levo numa situação que a pressão é maior, esse líquido vai ficar mais próximo, mais em cima, porque a pressão vai levantar mais o líquido. Então, como esses líquidos aqui, água, gelo, álcool, ferro, chumbo e mercúrio, têm
peso específico, densidades específicas muito diferentes, principalmente, pode ver, o mercúrio tem uma densidade muito maior do que a água, 13 vezes maior, e o chumbo também muito maior. O problema do chumbo é manter ele líquido, né? O mercúrio já é líquido na temperatura ambiente, né? Então, quanto mais pesado for, o mais denso, né, no caso, por o líquido, menos distância eu preciso nesse tubo para fazer uma boa medida, né? Só que aí eu perco sensibilidade e ganho compactação do instrumento, né? Isso sempre você perde alguma coisa e ganha outra. É óbvio que esse barômetro, chamado barômetro de Kuba, que é esse aqui, ele é pouco usual, mas é bom para você entender o princípio. Geralmente tem outras arquiteturas que tornam ele mais comercial. Mas, de qualquer maneira, você vai ter uma extremidade sujeita à pressão atmosférica, não necessariamente aberta, às vezes tem uma película, tem uma membrana para não vazar o líquido, né? E uma outra extremidade que está sem nada, que ela está sem pressão nenhuma, está no vácuo. Tá? Então, tem várias estratégias para se montar barômetros, e a não ser que eles sejam de outras formas. Aqui, gente, a gente tem também a possibilidade de montagem de barômetros metálicos, que são interessantes na sua construção, tá? Aneroide ou divide, são duas estratégias diferentes de como se montar um barômetro. Basicamente, eles funcionam com o princípio de que existe um delta de pressão entre a pressão externa e a pressão interna. Então, eles deixam a pressão externa no ambiente e a pressão externa do tubo eles deixam num vácuo. Então, esse tubo vai se dilatar ou não, dependendo da pressão externa. Haja visto que dentro ele está vácuo. Então, forma um vácuo dentro e por fora tem esse delta de pressão. E aí, ao dispositivo que vai se dilatar ou não, acopla-se um ponteiro, né? Um mecanismo que vai virar o ponteiro, e aí esses são os barômetros metálicos, tá? Outras formas de fazer são utilizando membranas, como vocês têm aqui, ó. Então eu tenho uma membrana e aqui eu tenho vácuo. Essa membrana pode ser um metal reforçado, não é uma membrana plástica ou fraca, né? E aí, conforme você tem vácuo aqui dentro dessa caixa, conforme eu coloco uma pressão maior ou menor, essa membrana vai ceder para baixo mais ou menos, dependendo da pressão externa, e aí eu coloco uma mola para dar rigidez mecânica, e a essa deflexão vertical eu acoplo um ponteiro, e aí eu tenho esse outro tipo de barômetro, né? Aneroide ou divide é o mesmo nome, tá? Que a gente chama de uma coisa, ou tem gente que chama de outra. E tem essas duas estratégias, né? Uma é deflexão do próprio tubo, que está sobre vácuo, e o outro é o vácuo feito num dispositivo específico, tá? São várias estratégias. Mas todas elas partem do princípio que eu tenho um espaço onde eu vou produzir vácuo e um metal que eu vou defletir quanto maior ou menor a pressão externa, tá? Bom, os outros dispositivos para medida de pressão, chamados de nanômetros, é o que a gente vai ver na próxima aula. Por enquanto eu vou encerrar a gravação nessa aula, mas vou deixar para vocês o desafio. Medidores de pressão podem medir várias coisas, não só a pressão em si, mas podem ser utilizados tanto nos medidores de vazão, com pressão diferencial, como também medidores de massa, balança. Muitas vezes eu utilizo medidores de variação de deflexão mecânica, que é, na verdade, uma medida de pressão, para fazer uma avaliação de um dispositivo de massa. Então, a gente vai ver em aulas para frente que eu tenho estratégias para medir deflexão metálica, assim como essa deflexão metálica que eu acabei de mostrar para vocês aqui,
que usam strain gauge, que são dispositivos eletrônicos, para ver o quanto que o metal está sendo defletido ou não. Na verdade, eu estou fazendo uma medida de pressão quando eu meço a deflexão metálica. E aí, esses dispositivos podem perfeitamente ser utilizados em balanças, em outras formas de medida de pressão. Dá até para ver aqui, ó, que isso daqui facilmente se transforma numa balança, né? Basta eu, em vez de colocar a membrana que vai medir a pressão externa, eu coloco um peso em cima dessa membrana, ela funciona como uma balança. Então, os medidores de pressão, muitas vezes são utilizados para medir outras grandezas, como vazão dentro de tubo, ou como partes integrantes de medidores de massa, balança, e outras aplicações, são inúmeras as aplicações. Muitas vezes você tem medidor de pressão utilizado para medir nível de tanque. Quanto mais eu coloco água num tanque, maior a pressão na base do tanque. Então, posso usar um medidor de pressão para medir nível do tanque. E assim por diante. Então, medidores de pressão são altamente utilizados na indústria para fazer medidas variadas, inclusive medir pressão, tá? Mas não somente, tá? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre os manômetros, que agora são dispositivos para medir a pressão relativa, não mais pressão absoluta. Barômetro mede pressão absoluta. Manômetro, pressão relativa. Tá bom? Vou interromper a gravação e deixar para vocês aqui um momento para a gente fazer perguntas e respostas e a nossa chamada